A justiça italiana está analisando o pedido de extradição da deputada Carla Zambelli, solicitada aí pelo Brasil. Segundo a Agência Brasil, o tribunal decidiu adiar o julgamento. O processo avalia se Zambelli deve ser enviada ao Brasil para responder às acusações e a decisão final ainda não foi tomada. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, acusações não, ela já foi condenada. Ela já foi condenada, não são mais acusações, é fato. Ela foi a mandante da Uhum. invasão do sistema da CNJ, ela perseguiu um homem negro armada no centro de São Paulo no dia anterior às eleições, tudo isso aconteceu. Dai, você tá Pois é, mutado. Sofia, a gente sabe, e é uma coisa muito óbvia, que o crime de. Não, tá me ouvindo? Estava com lag, eu acho. O crime de invasão ao sistema de justiça, ao CNJ, é crime aqui no Brasil, é crime na Itália, e eu acho que é crime em qualquer lugar do mundo. Eu não entendo, não conheço todas as leis, mas é inadmissível que uma pessoa invada um sistema de justiça para tentar dar um golpe, porque foi uma tentativa de golpe, foi fraude, ela fraudou documentos, ela foi condenada por isso, ela entregou ela incorporou, né, através do hacker, esses documentos dentro do sistema do CNJ. Ela é uma criminosa. A gente pode dizer isso porque ela tem uma sentença, já foi tramitada e julgada. Ela é criminosa. Ponto. Zambelli, ela já vai perder o mandato político aqui no Brasil, ela ainda não foi cassada, porque os deputados não tiveram coragem de caçar a Zambelli, que é um outro espetáculo que é absurdo, porque perdão, a gente teve que fazer um acordo, uma suspensão para o Glauber, por aquele espetáculo, né, que foi motivado ali pelo MBL. O Glauber pegou uma punição de 6 meses, depois de muita tensão, e a Zambelli foi aliviada, ela não teve um processo de cassação, mas ela vai perder o mandato pelas faltas que ela tem na Câmara de Deputados. Pelo menos isso, Sofia, vai ter alguma coisa. Mas o Tribunal da Itália decidiu, mais uma vez, suspender a sessão em que deveria prever aí a extradição da Zambelli, porque os advogados da Zambelli estão usando uma estratégia fabulosa. Eu vou te pedir para trazer a matéria aí da CNN, a gente comenta essa estratégia dos advogados da Zambelli, que estão protelando a vinda dela para o Brasil. Mas eu não sei até quando eles vão conseguir fazer isso, viu, Sofia? Aí só uma coisa, né? O pessoal está falando, mas a Zambelli renunciou. Sim, mas ela renunciou, ela não foi cassada, ela renunciou e está tudo certo. Que continua sendo um absurdo, porque ela deveria ter sido cassada desde o momento em que ela foi condenada. Gente, a gente está falando de uma deputada condenada por invadir o CNJ. É um absurdo. Vamos lá, Sofia. E só para lembrar, ela renunciar não é a mesma coisa que ela ser cassada, porque ela mantém os direitos políticos. Ela pode se candidatar e se reeleger depois dessa renúncia. Agora vamos lá. E a Justiça da Itália adiou há pouco uma decisão final sobre o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, presa no país desde junho do ano passado. Foi a quarta vez que a Corte de Apelação italiana se reuniu para deliberar sobre esse pedido do governo brasileiro. Das outras vezes, as sessões também foram adiadas por motivos diferentes. O que fontes que participaram da sessão me disseram é que a defesa tentou entrar com vários embargos e aí a justiça italiana discutiu um por um e decidiu adiar essa sessão por um momento. Na volta, não concedeu nenhum dos embargos, mas a sessão já avançava para 6 horas da tarde. E aí os juízes decidiram tomar a decisão final sobre a extradição ou não de Carla Zambelli apenas em fevereiro. A data ainda não foi fechada, mas a tendência, segundo me informam, é que seja no dia 10, 11 ou 12 de fevereiro, ou seja, na véspera do Carnaval aqui do Brasil. Carla Zambelli
está presa, então, como a gente informou agora há pouco, na Itália, desde julho. A defesa quer que ela cumpra a condenação de 10 anos por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça do Brasil da Itália, e eles pedem que não seja na prisão de Rebibbia, na região metropolitana de Roma, mas que seja em um apartamento próximo à capital italiana. Ela já conversou com várias autoridades políticas do país, mas é um processo considerado frágil, porque diferentemente do que nós vimos, por exemplo, em relação ao Oswaldo Eustáquio, que conseguiu arquivar o processo na Espanha, aquele blogueiro que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por discurso de ódio e por participação no 8 de janeiro, no caso de Carla Zambelli, a invasão de um sistema do judiciário também é considerado crime na Itália. Por isso que há uma avaliação da Polícia Federal Brasileira e também do Palácio do Itamaraty, que há uma grande possibilidade dela ser extraditada. Então a decisão da Justiça da Itália é uma nova audiência em fevereiro, na véspera do Carnaval, aí sim para tentar tomar de vez uma decisão se Carla Zambelli cumpre a pena na Itália, em Rebibbia ou no Brasil. Inclusive há relatos de que Carla Zambelli está escrevendo um livro na penitenciária de Rebibbia, de que também houve alguns desentendimentos com outras detentas, mas ainda assim a defesa de Carla Zambelli prefere que ela cumpra essa pena ali, na Itália. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele apresentou uma série de argumentos para que Carla Zambelli cumpra a pena aqui no Brasil. Inclusive, imagens da penitenciária feminina do Distrito Federal, onde ela cumpriria a pena caso fosse extraditada. E o ministro Alexandre de Moraes, nesse documento que foi obtido pela CNN Brasil, ele é muito direto. Ele afirma que as condições dessa prisão aqui em Brasília são de segurança, que não há risco de morte de Carla Zambelli, que ela ficaria separada das demais detentas e que não haveria problemas, então, de saúde, já que ela alega que tem várias comorbidades, que aqui no Brasil ela teria acesso aos seus medicamentos. Pois é, Sofia, ou seja, a Zambelli, eu adorei que o comentário aqui vai para a colmeia. Então, é o lugar que, de fato, o Alexandre de Moraes quer que a Zambelli cumpra a sua pena. É uma penitenciária feminina no Distrito Federal, ela é conhecida como colmeia, e se a Zambelli for extraditada, ela fica na colmeia. É interessante que, de fato, ela ficaria separada das outras detentas, ela ficaria relativamente bem. Eu não sei o tamanho das celas, mas a gente já falou aqui sobre a estrutura da cela, que é uma estrutura mínima, mas é uma cela relativamente confortável. E aí, não sei se é 63 metros quadrados como a do Bolsonaro, mas é uma cela que ela conseguiria viver relativamente bem diante dos crimes que cometeu e diante de tudo que ela fez contra o Brasil. Vale lembrar uma outra coisa, as pessoas tentam, a Zambelli não é aquela pessoa que a gente consegue defender. Por quê? Porque o crime dela não é um crime, por exemplo, como os bolsonaristas gostam de dizer, um crime de opinião. Ela não está sendo perseguida politicamente, ela foi condenada, e eu acho que é importante a gente repetir sempre isso, né, Sofia? Por invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, colocar lá, por exemplo, um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Por isso que a Carmen Lúcia fala sobre a desinteligência natural. Isso é crime, ela é uma criminosa, e por mais... E aí, né, como a própria matéria falou, os advogados fazem muitos pedidos que demoram ali para serem analisados, e isso acaba demorando o julgamento e sendo empurrado por uma outra data, para um outro momento. Já aconteceu isso, essa é a quarta vez que acontece isso, a gente espera que agora, em fevereiro, a Zambelli, de fato, tenha a sua extradição confirmada e venha cumprir no Brasil. E sim, ela vai continuar sem shampoo, a não ser que alguém fique levando, mas tem um sabonete, é ótimo, gente, ela pode lavar o cabelo com sabonete. É isso, Sofia. Com certeza vai ter uns bolsonaristas para levarem kit jumbo para ela, né? Mas, enfim, Quem sabe, né? Sophie, desculpe, quem sabe é a própria Michelle Bolsonaro que vai levar a marmita. Duvido, mas é só uma brincadeira, porque ela leva para o marido sempre. Já está por ali, leva mais uma também quentinha para a Zambelli. É isso, Sophie. Pois é. Agora, eu fico pensando aqui o que que a defesa da Zambelli ganha tentando evitar essa extradição, porque
não é como se a Zambelli estivesse nas melhores condições do mundo na Itália. Tenho quase certeza que ela vai ficar em condições melhores aqui no Brasil do que lá na Itália. Eu não sei se a Zambelli não acredita que ela vai conseguir de alguma forma reverter essa condenação lá na Itália de uma forma que ela não conseguiria aqui no Brasil. É a única esperança que eu consigo enxergar para que levaria ela a tentar evitar essa extradição. Agora, ela tá muito enganada. Ela tá muito enganada se ela acha que vai conseguir isso, porque Oswaldo Eustáquio conseguiu isso na Espanha, mas porque na Espanha eles tiveram uma interpretação sobre a ideia de liberdade de expressão diferente da que a gente tem no Brasil. O Alan dos Santos conseguiu isso nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também eles tiveram uma ideia diferente de liberdade de expressão do que a gente tem aqui no Brasil. Agora, na Itália, a questão não é liberdade de expressão. Aí é que tá. O caso da Zambelli não é um caso que você possa olhar, ah, não, ela tem liberdade de expressão para correr armado atrás de gente na rua, liberdade de expressão para invadir o sistema do CNJ. Não é, isso é crime lá na Itália, como é crime aqui no Brasil. Então é muito difícil que ela consiga reverter. É só se ela conseguir provar de alguma forma para o sistema de justiça italiano que ela foi condenada sem provas aqui no Brasil ou alguma coisa do tipo, o que é muito difícil de acontecer, tem prova pra caralho. Inclusive no caso da perseguir armada um homem no meio da rua, tem vídeo mostrando isso. Então, Zambelli, aceita a extradição que é melhor pra você, Zambelli. Você já se meteu nessa, você já foi pra Itália dizendo que, como você é cidadã italiana, lá aí você era intocável. Olha o que aconteceu com você. Você é burra, Carla. Aceita que dói menos. Quem falou que você é burra, Carla, não fui eu, tá? Foi a Joyce Hasselman, processem ela. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.